Bom dia, chegando com a nossa mensagem do dia para você, a palavra de Deus e os seus conselhos de suma importância para a nossa vida espiritual. Lá no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo deixou registrado a seguinte advertência: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Certamente os falsos profetas sempre existiram, mesmo no tempo em que Deus falava pessoalmente com os seus servos, os profetas. No Antigo Testamento, nós sempre encontramos relatos de falsos profetas se levantando e dizendo estar falando em nome de Deus. Isso era comum no meio do povo de Israel, e muitos reis e sacerdotes se deixaram levar pela palavra dos falsos profetas, mas Deus sempre vaticinava. Se a palavra que o profeta disser não acontecer, esse é um falso profeta. Então o compromisso de Deus era com a sua palavra, com aquilo que ele entregava aos seus servos, e não com aquilo que qualquer pessoa saía dizendo que havia recebido de Deus. De maneira que o conselho lá em Deuteronômio era para que observasse o que o profeta falou, que teria que acontecer exatamente como o profeta falou. Eu quero tocar nesse assunto com você na nossa mensagem de hoje, trazendo para os nossos dias, onde muitas pessoas têm se colocado como profetas, como profetisas, como pessoas que têm o dom de revelação, o dom de visão, pessoas que trazem o adivinhamento, a adivinhação para dentro dos cultos evangélicos, religiões que surgiram em meio a profecias que não se cumpriram. Tudo isso é um arcabouço de heresias, como diz o texto, encobertamente, heresias de perdição que negam o Senhor. Hoje a Bíblia nos diz que, lá em Hebreus, havendo Deus falado antigamente aos pais de muitas maneiras pelos profetas, a nós nesses últimos dias nos falou através do Filho, o qual é herdeiro de tudo. Então toda a revelação hoje habita na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e tudo o que Ele quer que nós saibamos está descrito na sua palavra, através dos evangelhos, das epístolas que foram deixadas pelo Espírito Santo para orientação dos verdadeiros cristãos. Abra os olhos, entenda, assimile e coloque em prática. Cuidado! Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. Falsos apóstolos, falsos pastores, falsos doutores, falsos videntes, falsos, e eles apresentam o evangelho falso. Por isso Paulo lá em Gálatas diz, lá em Romanos, porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. E lá em Gálatas ele diz: como passaste tão depressa, ó Gálatas, do verdadeiro evangelho, aquele que vos chamou para a luz, para o outro evangelho. E ele diz: ainda que um anjo desça do céu e vos apresente um evangelho diferente, seja anátema, seja maldição. A palavra, ela está se cumprindo. Estamos vivendo os últimos dias, e certamente muitos outros falsos profetas se levantarão sobre a terra, criando e recriando doutrinas, heresias de perdição encobertamente, que negam ao Senhor. Abra os olhos, entenda, compreenda e assimile. A verdadeira palavra de Deus não está na boca dos profetas modernos, ela está na palavra de Deus, no verdadeiro compromisso que Deus tem, que é com a sua palavra, porque o próprio Evangelho diz, a própria Bíblia diz, a palavra de Deus não volta vazia. Que Deus possa te abençoar e nesse dia você possa ter os olhos abertos para não se tornar uma presa fácil de falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres que vêm até vós em pele de cordeiro, mas na realidade são lobos devoradores. Já estamos aqui, www.webradioabn.com.br. A nossa família trabalha para abençoar a sua.